Você vai chegando aí, que daqui a pouquinho, às 20 horas em ponto, estaremos iniciando a nossa entrevista de hoje com o pré-candidato à Prefeitura de Petrópolis, Alexandre Gurgel, do partido Cidadania 23, que já está aí na tela para você. Às 20 horas em ponto estaremos iniciando. Aí, 20 horas em ponto, vamos iniciar agora então a nossa entrevista de hoje com Alexandre Gurgel, pré-candidato à Prefeitura Municipal de Petrópolis, pelo Partido Cidadania, filiado já ao Partido Cidadania 23. Então, vamos aqui. Boa noite. Agenda News Petrópolis, na cobertura exclusiva das eleições 2020, recebe hoje o nosso 7º pré-candidato à Prefeitura Municipal de Petrópolis, Alexandre Gurgel, filiado ao Partido Cidadania 23. Nosso objetivo é apresentar os pré-candidatos para a população, suas propostas e visões sobre os mais diversos temas, com foco na nossa cidade. Ao todo, serão 14 pré-candidatos entrevistados e as entrevistas serão sempre ao vivo na página do Agenda News Petrópolis no Facebook, realizadas de segunda a sexta-feira a partir de 20 horas e seguem até o dia 20 de agosto. Ao término de cada entrevista, assim como essa, elas também serão compartilhadas em nossos canais no WhatsApp e no Instagram. Então vamos lá, como dito, o nosso 7º pré-candidato aí na tela para você agora, é sorteado para se apresentar hoje, que já está aqui com a gente, é Alexandre Gurgel, filiado ao Partido Cidadania 23, que foi definido por ordem de sorteio ao vivo, realizado no dia 24 de julho, na nossa página do Facebook, para se apresentar hoje. Seu pré-candidato, boa noite, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Thiago, boa noite, uma honra estar aqui com você na Agenda News Petrópolis, que eu acompanho desde o nascimento. Queria cumprimentar também toda a sua equipe técnica e a audiência que está acompanhando aqui. Vamos agora à nossa vinheta de abertura e voltamos em alguns segundos com a entrevista do nosso pré-candidato convidado sorteado de hoje. Agenda News Petrópolis nas eleições 2020 é um oferecimento de Speedcell, capas, acessórios e assistência técnica em geral para o seu celular. E Friends, capas e acessórios para o seu smartphone. Faça seus pedidos no inbox do nosso Instagram. Estamos de volta com o nosso pré-candidato convidado sorteado de hoje, Alexandre Gurgel, filiado ao Partido Cidadania 23. Nesse momento, vou passar para o senhor pré-candidato, e para todos que nos acompanham, as regras da nossa entrevista, que servem para todos os pré-candidatos sorteados. A entrevista será conduzida de forma simples e objetiva. O pré-candidato terá a oportunidade de se apresentar, dizendo por que deseja ser prefeito de Petrópolis, tendo 2 minutos para responder a cada pergunta. Já para falar de suas propostas e visões, terá mais 4 minutos para cada tema sorteado. Ao longo da entrevista, esses temas serão sorteados de forma aleatória. O assunto especial da rodada para todos será economia, e o pré-candidato deverá falar como pretende trazer e gerar recursos para o município e a sua população, com mais 4 minutos de direito de resposta. Para concluir, só terá mais 2 minutos, podendo assim fazer as suas considerações finais. Então vamos começar agora o nosso primeiro bloco, onde o senhor vai responder as 2 perguntas. Vamos agora então à primeira. A partir de agora o senhor tem 2 minutos para se apresentar, falando quem é o senhor. Ok, Thiago. Gostaria de começar contando um pouco da minha trajetória de vida, tanto pessoal como profissional. Eu e a minha esposa, Ivana Gurgel, escolhemos Petrópolis para ser a cidade onde iríamos criar nosso filho, o Pedro Sardô Gurgel. E assim nós fizemos. O Pedro estudou na cidade desde o ensino fundamental, hoje está concluindo a faculdade dele na Universidade Católica de Engenharia de Produção e tem como principal profissão, ele já é ator,
né? Já há alguns anos que ele é um ator profissional, trabalhando como roteirista, comediante, uma série de participações. Tudo isso foi propiciado aqui na cidade de Petrópolis. Essa escolha foi feita porque, ao longo da minha vida, eu sempre tive uma proximidade grande com essa cidade. Eu sou oficial da Marinha Mercante, bacharel em Ciências Náuticas de formação, tá? Oficial da reserva da Marinha de Guerra. Tive a oportunidade de concluir o meu mestrado em administração de empresas na Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Hoje venho concluindo, né, já apresentei minha tese para orientadora, estou nos momentos finais aqui da minha trajetória no doutorado no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em políticas públicas, estratégias e desenvolvimento. Então, a minha especialidade, obrigado, a minha especialidade é que a gente possa contribuir, né, com esses estudos na competitividade das cidades, ou seja, como que as cidades podem estar melhor preparadas para gerar emprego e renda, ter uma boa estrutura de saúde, educação, segurança, transporte, mobilidade. Então, essa é a nossa especialidade, essa é a nossa trajetória de vida em 2 minutos, a nossa contribuição. Seu pré-candidato, muito obrigado. Agora o senhor tem mais 2 minutos para responder a segunda pergunta, falando para o público por que deseja ser prefeito de Petrópolis. Nossa vida em Petrópolis, desde da minha infância, quando os meus pais aqui vinham, frequentavam e sonhavam em viver nessa cidade e que puderam realizar esse sonho esse que acabou estendido, como eu falei na primeira pergunta, para mim, para minha esposa, para o meu filho, fez com que a gente criasse um amor especial a essa cidade, especial a essa população, né, que aqui habita. E como a nossa trajetória é uma trajetória de contribuição pública e privada, a gente sempre trabalhou para fazer com que as empresas privadas tivessem melhor resultado para os seus acionistas e que no setor público nós pudéssemos contribuir entregando serviços com mais qualidade para as pessoas. Chega uma hora, né, eu estou com 52 anos de idade, é certo que você olha e fala assim, olha, gostaria muito de deixar uma contribuição para a cidade que eu amo, para a cidade que eu vivo, para a cidade que me acolheu e tantas coisas bacanas propiciou na minha vida. E por ter a certeza de como gestor de empresas públicas e privadas, tendo participado de grandes projetos em vários municípios do Brasil, né, contribuído com o Estado do Rio de Janeiro, chegou a hora da gente também deixar aqui a nossa contribuição. Para isso, a gente está emprestando o nosso nome, a nossa experiência, né, deixando aqui de coração aberto para toda a população a vontade sincera de fazer com que essa cidade se modernize. Esse é o nosso principal objetivo. A gente quer ver Petrópolis próspera e uma Petrópolis moderna. Muito obrigado. Ainda restaram 3 segundos agora. Muito obrigado. Então, voltamos em segundos com o nosso segundo bloco, onde o pré-candidato irá falar as suas propostas e visões para a nossa cidade nos próximos 4 anos, sobre cada um dos 7 temas que serão sorteados. Voltamos já, confira essas 3 dicas para você se manter bem informado com a gente. A primeira é se você ainda não curte a nossa página, para curtir. A segunda é para você clicar nesses 3 pontinhos no canto direito e depois em seguindo. E por último, em ver primeiro. Agora você será notificado das nossas próximas publicações. A terceira e última dica é para ativar as notificações de live, para você não perder as nossas transmissões ao vivo. No canto direito desse vídeo ou de qualquer outro nosso ao vivo, você clica nos 3 pontinhos que estão aqui no lado direito, em seguida em ativar notificações do vídeo ao vivo. Simples assim.
Voltamos agora com o nosso segundo bloco da entrevista, onde serão sorteados 7 temas e o senhor terá 4 minutos para falar as suas visões e propostas sobre cada um deles para a nossa cidade nos próximos 4 anos. Então eu vou iniciar aqui agora o sorteio. Você que está aí nos acompanha, vamos lá. O primeiro tema sorteado dessa noite na ordem é saúde. Só tem 4 minutos a partir de agora para falar as suas propostas e visões sobre o tema saúde. Ok. O tema saúde é um tema de extrema relevância para todas as famílias petropolitanas. Na verdade, o tema saúde atinge, nesse momento, o mundo, né? Estamos todos aqui ainda vivenciando o momento da pandemia do coronavírus e podemos perceber, principalmente no Brasil, a fragilidade do Sistema Único de Saúde e a necessidade que o povo e os governantes precisam se encontrar, né, numa pauta comum de convergência para que a gente possa definitivamente tratar saúde como prioridade. Petrópolis vem sofrendo muito nas últimas décadas. Petrópolis perdeu muitos leitos hospitalares. Petrópolis tem dados falseados pelo mau atendimento aqui do entorno, né, de municípios que acabam trazendo atendimento local, respeitando a universalidade do atendimento do SUS, por outro lado, não respeitando o cadastro desses munícipes de outras cidades que acabam criando um problema de reembolso, né? A gente não pratica, por exemplo, os consórcios intermunicipais para garantir que a saúde receba os aportes corretos. Então, a gente acaba desequilibrando o nosso sistema financeiro dentro da área da saúde. A gente também já passou da hora de, num projeto mais ambicioso, temos que entender que Petrópolis é uma cidade polo. E como cidade polo da região serrana, ela merece que governantes lutem para que a gente tenha o nosso hospital regional, um grande hospital moderno, com um número de leitos que seja suficiente para o atendimento da média e da alta complexidade. Então, assim, o problema crônico hoje de Petrópolis, quando a gente fala em saúde, tá, essa pirâmide começa com o médico. O médico que tem a sua remuneração totalmente desajustada com a realidade do mercado. Então, é difícil, né? Eu até tenho conversado com alguns médicos, isso é muito triste, a gente ter um mau entendimento de que um profissional que leva 10 anos na sua carreira para se formar acabe recebendo menos do que algumas funções que são remuneradas em cargos em comissão, 3, 4 vezes mais. É difícil se você não resolver, né, de forma pragmática, de forma verdadeira, a questão do equilíbrio das remunerações das equipes de saúde, a gente poder dar o bom atendimento com qualidade para a população. Então, todo o nosso projeto ele começa com aquela visão de a saúde vai até você. Então, a saúde vai até você na prevenção, a saúde vai até você num cinturão onde os postos de saúde da família, as unidades básicas de saúde, passam a ter horários ampliados e a presença do médico para fazer o diagnóstico, fazer o encaminhamento correto. Isso é um funcionamento que pode ser de 7 da manhã até as 10 da noite, com gestão, com planejamento, evitando dessa forma que a gente tenha um engarrafamento das UPAs, o engarrafamento das unidades de média e alta complexidade, nossos hospitais de emergência, Nelson Saerp, né, os hospitais de base. Tudo isso é possível de resolver desde que a gente coloque na mesa todos os atores. Médicos, equipes de saúde, sociedade, planejamento, orçamento e gestor competente. Seu pré-candidato, muito obrigado. Então vamos agora ao sorteio do segundo tema dessa noite. O segundo tema sorteado na ordem dessa noite é habitação. O senhor dispõe de mais 4 minutos para falar as suas propostas e visões sobre o tema habitação.
Bom, o que acontece na questão habitacional metropolitana é uma covardia. Né? É uma covardia o que vem sendo feito com a população, no sentido, primeiro, de vender falsas promessas da regularização fundiária das diversas áreas habitadas, né, nos diversos bairros, diversas comunidades da nossa cidade, promessas recorrentes de campanha, e a gente tem milhares de famílias esperando ter o seu cantinho, né, a sua dignidade reconhecida pelo sistema público. Então, acho que o problema habitacional de Petrópolis, ele começa com o entendimento da habitação social, ou seja, respeitando as regras de segurança, respeitando as regras ambientais, respeitando o direito de propriedade, as questões fundiárias, é extremamente importante que a gente tenha ações efetivas para a regularização das unidades habitacionais que já estão instaladas. Isso se dá com presença permanente de equipes técnicas, olhando, orientando, fiscalizando as unidades construídas. Nós temos que enfrentar também uma questão séria. O habitacional de Petrópolis, ele passa pela questão ambiental. A nossa cidade ela é alvo frequentemente de chuvas torrenciais e com a sua conformação, né, de serra, de vale, ela acaba drenando, né, volumes grandes de água dentro das nossas encostas, criando situações de risco, onde também a questão da defesa civil, né, do cuidar para que essas famílias que habitam em situações precárias elas possam ser privilegiadas, priorizadas num processo habitacional. É uma piada para uma cidade que nas últimas décadas sofreu um crescimento populacional absolutamente desordenado, que a entrega de meia dúzia, um pouco mais de meia dúzia de centenas de unidades, seja a grande revolução do habitacional da cidade. Às vezes, com tristeza, eu lembro que a nossa cidade foi a primeira cidade planejada do Brasil. E todos nós, petropolitanos de coração, ou que aqui nascemos e aqui vivemos, temos orgulho de dizer isso. Petrópolis foi a primeira em um monte de coisas. E isso também é estendido ao planejamento. Ok, nós fomos a primeira cidade no planejamento e hoje nós somos uma péssima cidade no planejamento. Então, a cidade hoje, até no lançamento habitacional, a gente vê a falta de governo, a falta de presença, de organização. Nós temos aqui um lançamento no Vicenzo Rivetti, um atraso estúpido, com as questões das mudanças das famílias de forma estabanada, e também a questão da falta de infraestrutura para dar o apoio de transporte e mobilidade, né, dessas pessoas todas aqui na cidade. Então, o planejamento habitacional, um grande programa habitacional de regularização fundiária de prioridade das famílias em risco, tá? E com muito ordenamento, é o que vai fazer a diferença nos programas habitacionais daqui para frente. Senhor pré-candidato, muito obrigado. Então vamos ao sorteio agora do terceiro tema dessa noite. O terceiro tema sorteado é educação. O senhor dispõe a partir de agora de mais 4 minutos para falar sobre o tema educação, suas propostas e visões. Bom, a cidade de Petrópolis, ela tem um indicador no IBGE Cidades que deixa a gente bastante entristecido, que é a taxa de escolarização de 6 a 14 anos. Mesmo Petrópolis, né, segundo o indicador, estando entre as 10% das cidades mais ricas, né, Petrópolis hoje está entre aquelas 100 cidades que tem segundo turno, por exemplo, nas eleições, tem 300 e tantos mil habitantes, segundo as expectativas, né, do último censo.
uma cidade que tem mais de 40 mil alunos na sua rede pública, tá? Ela ocupe posições abaixo da média do Brasil, inclusive de regiões muito pobres, na questão da taxa de escolarização. Isso, por si só, já demonstra a falta de coerência, né, entre o recurso administrado pela prefeitura e como ele é direcionado para o atendimento à sociedade. Não é surpresa para ninguém que a gente tem aproximadamente uma centena de unidades de educação infantil, né, com creche e pré-escola, e a gente continua tendo problemas de oferta de vaga para as mães poderem trabalhar, para os pais poderem trabalhar, para que essa criança possa receber o primeiro atendimento, né, com acolhimento, com carinho e tudo mais. Então, esse processo ele acaba se estendendo, né, no modelo com que a gente tem as nossas unidades. O modelo existe uma defesa de que se tem várias unidades espalhadas e a gente percebe que unidades com o mesmo número de profissionais que poderiam estar atendendo 300 alunos, por problemas de infraestrutura, essas unidades acabam atendendo 100 alunos. Ou seja, você gasta o mesmo recurso humano, você gasta o mesmo investimento e você oferece menos para a sociedade. Isso é uma falta de planejamento, de uma distribuição da nossa rede, que é grande. 180 e tantas unidades de educação infantil e educação fundamental básica é uma rede grande para a cidade de Petrópolis. Inclusive, comparando com outras cidades, a nossa rede é extremamente abrangente. O problema é a má gestão dessa infraestrutura. O problema é a falta de carinho com os profissionais da educação, começando pelos professores. Nós precisamos repor os quadros de professores com concurso público. Nós precisamos definir quais são as equipes pedagógicas de educação que precisam fazer parte dessa rede de atendimento. Eu costumo dizer que nós temos que cuidar de quem cuida, cuidar dos professores, cuidar das equipes de educação, apoio pedagógico, pessoal da merenda, da supervisão, inspetor, cuidar de quem cuida é um passo importante para que a gente tenha uma entrega para os nossos alunos e para os familiares dos nossos alunos com muita qualidade. Então, fazendo aqui um apanhado, né, nesses 4 minutos de fala, a gente tem que cuidar das pessoas que estão na educação, começando pelos professores, a gente tem que cuidar da logística e da distribuição dessa nossa escola, dessas nossas escolas, e a gente tem que cuidar da qualidade do conteúdo programático que é entregue na formação desses alunos, e principalmente educação de tempo integral, que é para ter a juventude aprendendo o dia inteiro e chegando em casa para descansar. Seu pré-candidato, muito obrigado. Então vamos agora ao sorteio do 4º tema dessa noite. Vamos lá. O 4º tema sorteado é transporte público. O senhor dispõe de mais 4 minutos para falar suas propostas e visões sobre o tema transporte público. Bom, essa foi uma semana animada nesse item, né? Nós tivemos aí momentos tensos com falta de transporte, né? Alguns colegas que trabalham aqui comigo acabaram chegando 2, 3 horas atrasadas, né? Uma das empresas do sistema de transporte urbano de Petrópolis declarou as dificuldades que vem enfrentando, e eu gostaria de resgatar um pouco antes da questão da pandemia. Nós já administrávamos muito mal a relação entre a prefeitura, né, que é quem detém o poder de conceder, e as 5 empresas, né, acredite se quiser, Petrópolis tem 5 empresas de ônibus, administrar uma relação contratual com o transporte público já é difícil, tem que administrar 5 empresas de ônibus, é uma tarefa hercúlea, né, quase impossível. Nós já tínhamos tantos problemas que a gente vive a tarifa, uma das tarifas mais caras do país. Essa realidade ela esbarra
pelo desinteresse ou talvez pela falta de habilidade ou competência na regularização, né, desse marco de contratação e da relação com a prefeitura e as empresas de ônibus, e a falta de transparência para a sociedade. Então, a situação já era grave, né? Essas empresas trafegam em ruas que, não preciso dizer petropolitano, a quantidade de buracos que essa cidade tem. Então, assim, isso é um outro problema. E todo esse, vamos dizer assim, desespero, esse caos do transporte público metropolitano, ele atravessa esse processo de pandemia e ele encontra desafios ainda maiores, porque as novas regras sanitárias, elas vão precisar de maior espaçamento entre os passageiros, né? Consequentemente, de mais ônibus, mais ciclos, né? Mais voltas desses ônibus para poder transportar os milhares de petropolitanos nas suas tarefas diárias de trabalho, estudo, né? e vida como um todo. Então, quando a gente para pensar, diz assim, bom, então o sistema quebrou. O sistema quebrou, né? Se já era ruim antes, agora com a receita diminuindo mais ainda, aquele discurso, vamos dizer assim, irresponsável de que o governante diz assim, isso é problema das empresas que receberam a concessão. Isso não pode ser o caminho da solução. O caminho da solução é trazer para a mesma mesa a sociedade civil organizada, Ministério Público, as instituições de controle, judiciário, trazer as companhias de ônibus e fazer a conta de novo. Como que dá para montar um sistema que absorva a gratuidade, desde que essas gratuidades tenham fontes definidas, como que reequilibra o contrato em função das novas regras sanitárias da questão da pandemia, do coronavírus, como que a gente dá mais infraestrutura na cidade, melhor qualidade nas vias, né, nas nossas avenidas, ruas, servidões, onde os ônibus manobram, como que dá melhor qualidade nos nossos terminais, porque, assim, eu como petropolitano, eu estou bem cansado dessa coisa de pintou, inaugura, pintou, inaugura, pintou, inaugura, que é o que a gente viu, por exemplo, na grande reforma milionária do terminal do centro. Então, a gente precisa, sim, trazer a sociedade para a pauta com transparência e discutir os novos caminhos do transporte público. O turismo é a locomotiva econômica dessa cidade. Só não vem tratada como tal. A nossa locomotiva está jogada numa garagem, abandonada, enferrujada, sem maquinista, absolutamente em estado degradado. As pessoas tratam tão mal o turismo na cidade, na questão de políticas públicas, que a sociedade chega a se confundir se o turismo é bom ou é ruim. O turismo é ótimo. O turismo não é bom nem ruim, o turismo é ótimo. O turismo é um gerador de emprego e renda com altíssimo potencial. Essa locomotiva de geração de potencial de desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, ela carrega mais de 50 setores, que eu brinco que são os seus vagões. Tem os vagões que todo mundo conhece, que é o vagão da hotelaria, né? Que é o vagão ali do turismo, da agência de viagem, vagão da gastronomia. Agora, para funcionar uma indústria como um turismo, numa cidade com potencial turístico em todos os seus distritos, é preciso que a construção civil esteja ativa, fazendo manutenção, construção de unidades para apoio turístico, desde de reformas em hotéis, pousadas, né, restaurantes, etc. É preciso que o setor de tecnologia esteja ativo com os sistemas primeiro os computadores, os equipamentos de informação, todas as reservas são feitas hoje através de softwares, né, de aplicativos. Então, todo o sistema de tecnologia desses hotéis precisa funcionar. Então, tem geração de emprego e renda dentro do setor de tecnologia.
o setor de rouparia, você tem um enxoval, né, dos hóspedes, né, que precisa ser trocado, lavado, mantido e fabricado. Nós estamos na cidade que já foi a segunda indústria têxtil do Brasil. É impossível que a gente tenha que enfrentar a realidade de não terem políticas públicas que promovam o setor de têxtil, confecção, né, para que ele flua. Tudo isso está atrelado ao turismo e a gente pode seguir falando das oportunidades no setor de serviços de segurança, né, no setor de serviços de manutenção. O turismo carrega a manutenção de máquinas, equipamentos, tem ar-condicionado, tem boiler, né, aquecedores, fogões, né, uma série de coisas que funcionam e que estão no entorno do turismo. Então, primeira coisa, a gente ganhou um presente de viver numa cidade com potencial turístico espetacular e vai muito além do turismo histórico-cultural que a gente tem no Distrito Sede, ali no entorno do Museu Imperial, da Casa Santos Dumont, do Palácio de Cristal. A gente tem toda uma Petrópolis que se estende em mais distritos, né? A gente vai ter ali o Cascatinha, a gente tem Itaipava, Pedro do Rio, Posse, e um monte de coisa a ser explorada. Você tem desde o turismo de aventura, o turismo de negócios, a gente precisa do nosso centro de convenções, a gente precisa também desenvolver o turismo rural. Nós temos muito a ser explorado, né, com os nossos mais de 800 produtores, né, de agricultura orgânica, familiar. Então, tudo isso precisa estar integrado dentro de uma grande pauta, e deixando de lado aqui o turismo, né, a rota cervejeira da cidade. Então, assim, passou da hora da gente apoiar os investimentos privados, as parcerias público-privadas para desenvolver essa cidade cheia de riquezas, cheia de potencial, e eu tenho certeza, essa locomotiva econômica vai ajudar o petropolitano a voltar a trabalho e renda. Seu pré-candidato, muito obrigado. Então vamos agora ao sorteio do 6º tema dessa noite, na ordem de hoje. O 6º tema sorteado na ordem de hoje é segurança pública. E o senhor dispõe de mais 4 minutos para falar suas propostas e visões sobre esse tema para a nossa cidade. Bom, primeiro, é inadmissível que Petrópolis, com tão poucas entradas e saídas, ainda não tenha criado um sistema de monitoramento dessas entradas e saídas. Ficar dizendo que tem centro de controle de operações integrado, ou o nome que se queira dar, com umas poucas dezenas de câmeras espalhadas pela cidade, né? E que, de vez em quando, não dão a resposta que o cidadão que investe na manutenção, investiu na aquisição e investe na manutenção desses equipamentos, tá? É vexaminoso, né? No mínimo é vergonhoso para a nossa cidade. Nós precisamos entender que municípios vizinhos, com 3 vezes menos habitantes que Petrópolis, e tem 3 vezes mais câmeras distribuídas pela cidade, para fazer o monitoramento e o controle, né, das ocorrências de uma forma integrada com as polícias militar, que é ostensiva, e com as inteligências das demais forças. Então, primeira questão é: Petrópolis é fácil da gente criar um modelo, e todo mundo sabe disso, formador de opinião sabe disso, as instituições sabem disso, o que falta é a liderança. E aí que entra a questão mais importante. Esse jogo de empurra, de que segurança é um problema do Estado e do governo federal, né? Do governo estadual e do governo federal. Eu não concordo. Quem tem que liderar a segurança pública no município é o prefeito. O prefeito ele tem que ser o xerife, ele tem que ser o principal líder do movimento de segurança pública. É claro que ele não tem que sobrepor as tarefas da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no nosso caso, aqui no município de Petrópolis, muito menos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, nem das forças federais, Polícia Federal e forças militares.
mas ele precisa liderar esse processo. E como que ele lidera esse processo? Ele dá o tom através do ordenamento urbano. E isso acontece com uma Guarda Civil Municipal preparada, equipada. A Guarda Civil Municipal de Petrópolis, ela precisa ter os seus quadros ampliados, precisa de concurso público, ela precisa estar muito bem preparada, treinada, ela já passou da hora de ter as suas equipes especializadas, ela pode ter a Guarda Civil para apoio ao turismo, a Guarda Civil Feminina para apoio à Lei Maria da Penha, para apoio nas ocorrências domésticas, a Guarda Civil para orientação turística, a Guarda Civil para ronda escolar, e o desespero do petropolitano, que a Guarda Civil precisa absorver a CEPETRANS e que todo o departamento de trânsito, que os agentes de trânsito, que quem seja responsável pelas multas a serem aplicadas quando a gente tiver desordem no trânsito, aconteça dentro da Guarda Civil municipal. Então, a Guarda Civil hoje, né, ou seja, a nossa Guarda Municipal, ela é absolutamente mal aproveitada. Ela é mal aproveitada por falta de política pública consciente, efetiva, na integração de todo o sistema de segurança que passa por uma atuação com inteligência. Então, eu acredito na tecnologia para a área de segurança, eu acredito na capacitação de quadros maravilhosos que nós temos servidores ótimos dentro da Guarda Civil, e eu acredito na liderança do município desse processo. Seu pré-candidato, muito obrigado mais uma vez. Vamos agora ao 7º e último tema que restou para essa noite, e ele é cultura. O senhor dispõe de mais 4 minutos para falar as suas propostas e visões sobre o tema cultura. Bom, Tiago, eu confesso para você que eu nem pensei na nossa entrevista de hoje, apesar de eu ter recebido o briefing, né, de eu ter recebido a pauta da entrevista anteriormente, quando eu estava caminhando pela cidade e esbarrei com aquela obra lá já absolutamente atrasada, né, do Teatro Dom Pedro. E eu fiz uma postagem hoje nas redes sociais que eu começo dando um tom duro, né? Petrópolis, cultura em trevas. Então, só lembrando um pouco, né, a gente viveu a Era das Trevas na Idade Média. A Era das Trevas foi uma era muito negra para a cultura mundial, né, para a cultura do planeta. E esse desgoverno que nós vivemos hoje, na área de políticas públicas, ele é absolutamente um reflexo. É como se nós estivéssemos vivendo a Idade Média da cultura em Petrópolis. A reforma do Teatro Dom Pedro, a sua inoperância durante 3 anos e meio, tá? Ela é o símbolo máximo do quanto que nós não cuidamos desse setor. E aí a gente pode começar fazendo várias ponderações. Primeiro, um grande calendário cultural da cidade que possa multiplicar os eventos, que não concentre tanto as licitações em pequenos momentos da cidade, mas que a gente possa ter muitos momentos culturais na cidade com valores menores, dando oportunidade para as centenas de artistas que nós temos aqui. E mais do que isso, dando oportunidade para as dezenas de produtores culturais que nós temos em Petrópolis. Hoje, está errado esse modelo de pensar cultura com 3 grandes eventos por ano, porque assim você pensa que está trazendo o movimento econômico na atração de turistas, etc., e você está esquecendo toda a capacidade da cidade de crescer e de aproveitar esse setor. Então, nós somos uma cidade hoje triste, que não sorri, não é uma cidade que se diverte pela falta de eventos culturais nos distritos. Nós não temos uma música na praça, nós não temos um teatro na praça. Isso devia acontecer todo final de semana nos 5 distritos. E não me venham com a desculpa da pandemia. A pandemia é um fato isolado de 120 dias, trouxe dor para as famílias, trouxe medo, trouxe desemprego
E nós vamos vencer isso, porque nós somos petropolitanos brasileiros e nós não vamos desistir nunca. Mas não dá para jogar na conta de 4 meses, 3 anos e meio de abandono de um setor. Então, eu sonho em ver a nossa Petrópolis com o maior festival de cinema do Brasil. Uma vergonha a gente não ter o maior festival de cinema. A gente está a 40 minutos do aeroporto internacional. Você vai fazer o maior festival de cinema lá no sul do Brasil, tem que andar 2 horas e meia do aeroporto para chegar naquela cidade que tem o maior festival de cinema. É um absurdo. A gente tem atores de nível internacional na nossa cidade, produtores, roteiristas, escritores, sabe? Esse é um desperdício. Isso realmente me entristece profundamente, e a política pública do setor de cultura, ela começa colocando todo mundo na mesma mesa, desde o jovem que consome os nossos eventos festivos, né, até as nossas tradições centenárias de uma cidade rica em tradições que nunca foi coadjuvante nesse grande teatro do Brasil. Petrópolis é protagonista da história brasileira. Senhor pré-candidato, muito obrigado. Então concluímos assim essa série sobre os 7 temas. E eu aproveito para avisar o senhor e a todos que nos assistem nesse momento que por volta de umas 8h15, mais ou menos, nós tivemos um problema. Não sabemos se foi em relação à conexão com a internet ou com o Facebook, que ele apresentou que estava tendo um problema na transmissão. Então nós tivemos uns 2, 3 minutos fora do ar e retornamos. Então eu aproveito para comunicar ao senhor que após o término dessa entrevista, hoje mesmo ainda, a partir das 21 horas, essa entrevista também está sendo gravada e ela será reprisada na íntegra novamente para as pessoas que perderam esse pedaço e para que ela fique publicada na íntegra também. Então era só essa observação que eu tinha para fazer ao senhor. As pessoas retornaram, continuaram assistindo normalmente, mas fica essa observação para quem perdeu. Se eu não me engano, foi em relação ao tema saúde. Quando o senhor começou a falar sobre o tema saúde, a gente teve esse problema na conexão, mas na gravação aqui para a gente ela continua na íntegra e será retransmitida novamente às 21 horas após o término dessa entrevista, tá bom? Muito obrigado, senhor pré-candidato. Concluímos assim o nosso segundo bloco da entrevista. E antes de seguirmos para o terceiro bloco, eu vou deixar uma dica para vocês que nos acompanham aí, que já está aparecendo na sua tela. Junte-se às mais de 2.500 pessoas que participam do nosso canal no WhatsApp. Eu vou explicar como você pode participar. Basta enviar uma mensagem para o número que está aparecendo aí na sua tela, com DDD 24 99202 6447, com a palavra-chave Quero Participar. Assim você começará a receber gratuitamente as principais notícias da cidade todos os dias no seu celular. Além de se manter em contato direto com a gente por mensagens, trazendo as suas principais dúvidas, sugestões e reclamações. Então vamos voltar aqui agora com o nosso pré-candidato de hoje, Alexandre Gurgel, filiado ao Partido Cidadania 23. Seu pré-candidato, estamos de volta. Agora para o nosso terceiro e último bloco da entrevista. O assunto especial dessa rodada é economia. E o senhor tem mais 4 minutos para falar ao público como pretende trazer e gerar recursos para o nosso município e a sua população. Ok. A questão do trabalho e renda, ela começa com a existência dentro de uma cidade de ambiente de negócios, ou seja, que essa cidade ela seja amigável aos investidores. Investidor não é só aquela empresa, aquele grupo empresarial que está vindo de fora de Petrópolis para a cidade, não. Ele também é. Mas investidor também é aquele empresário que vive, que mora, é aquele empreendedor que vive, que mora na cidade de Petrópolis, que nasceu aqui ou que escolheu viver aqui e que bota a mão no bolso e coloca o dinheiro para arder, para correr risco, abrindo o seu pequeno comércio, abrindo a sua pequena empresa de prestação de serviços, tirando lá o seu cadastro de microempreendedor individual, recolhendo lá os seus impostos,
carregando a sua empresa num carrinho, fazendo uma venda de sanduíches, fazendo uma venda de artesanato. Todos somos empreendedores, alguns empregadores, tá? E precisamos ter uma cidade que goste de prosperar. E a prosperidade e a dignidade se dá através do trabalho e renda. Infelizmente, a cidade de Petrópolis ela perde a sua vocação industrial na década de 70, quando a gente tinha aquela famosa frase de cada casa um fusca, quando o Rio mudava de cor, aquela pujança da indústria têxtil na cidade, que gerou muitas famílias de classe média, muitas oportunidades, uma cidade que era rica e que tinha assim, uma capacidade de produção extraordinária. Na década de 80, a gente vem, então, para vir a cidade imperial, com o decreto do general Figueiredo, em 81, e de lá para cá a gente se perde nas políticas públicas de desenvolvimento econômico. Eu não preciso dizer o desastre que foi antes da pandemia, e agora, depois da pandemia, mais de 5 mil empregos também já foram embora. A retomada disso não se dará até o final do ano, principalmente pela falta de presença e entendimento do que é geração de emprego e renda, do que a gente vive hoje em termos de administração pública. A gente começa criando espaços para que programas onde a própria prefeitura e as empresas locais estimulem as compras de empresas menores e fornecedores e empreendedores locais. Por exemplo, a prefeitura pode intensificar seus programas de compra de agricultura orgânica, estendendo para a área da saúde. Hoje a saúde não compra alimentação orgânica da nossa produção rural. A gente precisa comprar de produtores locais uniformes. Nós temos várias confecções, várias facções espalhadas nos bairros. A gente precisa aproveitar o mobiliário urbano que pode ser fabricado aqui. As placas de sinalização, pontos de ônibus, lixeiras, tudo isso pode ser intensificado. E para que isso dê certo, é necessário um grande avanço na questão do crédito e do microcrédito, que a prefeitura não avançou. É preciso capacitar a mão de obra local, ou seja, programas com instituições de formação dentro da cidade, gerar condições de trabalhos e, sim, apoiar o mercado. Seja o mercado através das próprias ações de compras da prefeitura, com a ampliação do seu cadastro, como a prefeitura apoiando seus empreendedores junto às empresas maiores que estão estabelecidas na nossa cidade. Eu acredito nisso. Muito obrigado. E agora, para concluir, só tem mais 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Eu reservei esses 2 minutos, para lembrar que a população é que manda, ou pelo menos a população que deveria mandar. Os 15 vereadores que estão na Câmara Municipal, certo, legislando, fiscalizando um chefe do executivo com a sua equipe escolhida, não podem ser maior e mais importantes que os mais de 300 mil habitantes dessa cidade. Esses mais de 300 mil habitantes dessa cidade precisam, através das suas instituições organizadas, ou seja, a sociedade civil organizada, sejam nas associações de produtores, sejam nas instituições de indústria, de comércio, de serviço, e, principalmente, seja através das lideranças de bairro, das associações de moradores, que não podem ser políticas, têm que, sim, entender a política, mas não estão a serviços de políticos, estão a serviço dos seus bairros. Então, população, chegou a hora de resgatar a gestão, de resgatar o combate à corrupção. E somos nós, os mais de 300 mil petropolitanos, que temos que ir para o enfrentamento, para que o orçamento seja participativo, mas que a execução também seja participativa. Que nós possamos acompanhar onde está indo cada real dos impostos recolhidos pela nossa população,
pelas transferências que vêm do governo estadual e do governo federal. Nós temos que cobrar transparência pública na administração do dinheiro público. Nós temos que cobrar pessoas competentes nas diversas secretarias e dos vereadores, eles cumpram o papel deles, que não é levar tapa-buraco para os bairros, é fiscalizar a prefeitura. Filiado ao PSOL. E, pré-candidato, mais uma vez reforçando que daqui a 10 minutos, a partir das 21 horas, estaremos retransmitindo devido a esse problema técnico que não sabemos se é em relação à conexão ou ao Facebook, que apresentou um problema nessa transmissão. Para que o senhor não tenha prejuízo, e eu avisei ao término dos 7 temas sorteados para que o senhor mantivesse a sua tranquilidade durante o processo. Tá bom? Agenda News Petrópolis na cobertura das eleições 2020. Muito obrigado a você pela audiência até agora e nos encontramos amanhã novamente.